associação em paralelo, certo? Então, nesse esquema aqui, ó, vamos pensar no seguinte: essa bateria, ela fornece energia, né? A voltagem. Então, a corrente é produzida lá no polo positivo, aqui está a corrente que vai ser distribuída. Quando a corrente chegar nesse nó, ela vai ter que se dividir a corrente. Então, se eu chamar esse daqui de I total, quando chega nesse nó, ela vai dividir, por exemplo, em I número 1, para passar, por exemplo, na lâmpada 1, resistência 1. Aqui em cima eu vou chamar de resistência 2. E aí eu vou ter essa corrente passando aqui, ó, a corrente que eu vou chamar de 2. Acontece que os polos, quais são os polos? O polo é esse, polo positivo, polo negativo. E o polo, ele tá ligado nesse lado aqui, que seria o polo positivo da lâmpada, e ele tá ligado, então aqui é o positivo da bateria e o positivo da lâmpada, que também está ligado aqui, que é o positivo dessa lâmpada. Do lado que eu tenho negativo, então nesse ponto negativo, esse é um fio liso, então é como se esses fios fossem negativos. Então vejam, os polos são os mesmos, certo? Então por esse motivo, na associação em paralelo, a DDP da bateria é a mesma dos resistores. Então é igual a U número 1, U número 2, U número 3 e mais quantos houver, certo? Lembrando que esses sistemas, eles podem ser representados também assim, olha, polo positivo, polo negativo. Esse é um tipo de esquema que se utiliza muito. Aí dá para visualizar bem, então vamos imaginar aqui, olha, que aqui tem uma resistência, pronto, e que aqui tem outra resistência, certo? Então isso daqui é muito usado, tá? Fica nesse estilo aqui, ó, porque meu desenho ali não ficou muito legal, mas imaginem que tivesse 3, 4, vai amarrando tudo uma na outra, na outra, na outra e amarra na bateria. Entenderam? Aqui dá para a gente visualizar bem, entender bem que todos têm os mesmos polos, certo? Isso é em paralelo. O que mais? Aí, dessa relação, como a primeira lei de Ohm é um RI, eu tiro o valor da corrente. A corrente, ela vai ser U sobre R. E aí, quando eu for achar o resistor equivalente, o que nós vamos imaginar? Olha só, e eu estou dizendo para vocês que a corrente total, ela vai dividir, ou seja, a corrente I, ela se distribui, ou seja, a corrente, ela divide em partes, I1, I2 e 3. Então, a corrente total, ela vai ser o I número 1 mais o I número 2 mais o I número 3. E esse I total eu posso substituir por essa fórmula que está aqui embaixo, né? A fórmula que está embaixo é U, que é a DDP da bateria, pela resistência equivalente do sistema. Eu estou substituindo com esse valor aqui de baixo. O I número 1 é o U número 1, é o consumo de energia lá no resistor 1, pelo resistor 1, mais consumo de energia no resistor 2, mais o consumo de energia no 3 sobre o resistor 3, e assim por diante. Acontece que eu acabei de escrever que a voltagem, ela é única, ela é sempre a mesma. Então, se ela é a mesma, eu posso cancelar, certo? Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais quantos houverem,
Então, a resistência equivalente no sistema em paralelo é tudo somado assim, invertido, certo? A corrente é a soma e a voltagem é única. Essas são características importantes e eu ainda vou voltar e lembrar vocês que sempre, em primeiro lugar, quando você estiver resolvendo lá o sistema, você sempre tem que lembrar dessa expressão aqui. Em segundo lugar, você deve sempre lembrar de achar o resistor equivalente. E em terceiro lugar, achar a corrente total que circula pelo circuito. Se você fizer isso, já é meio caminho andado. Eu poderia até acrescentar aqui o quarto passo, que aí é achar todos os valores, o 1, o 2, etc., e achar todas as correntes que vão estar circulando aí, ó. Lembrando que esse valor aqui é um só, é único. Então, na hora de, qual que é a voltagem em tal lugar? Então, é sempre a mesma, é a mesma da bateria. Agora, as correntes são diferentes, só serão iguais se os resistores forem iguais, certo? Então, vamos em frente, tá? Olha, para a gente poder resolver isso daqui, eu dei valores. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho a resistência 1, aqui eu tenho a resistência 2, no do lado aqui, ó, no da direita, eu tenho a resistência 1, eu tenho a resistência 2, eu tenho a resistência 3, certo? Produziu a corrente. Essa daqui é a corrente total. De cá também, olha. Corrente total. Na hora que chega no primeiro ponto, a corrente divide. Aqui eu vou ter o I1 e em cima eu vou ter o I2. Lembrando que depois que a corrente passar aqui no fio, ó, quando chega aqui embaixo, ela junta e passa tudo de novo. Ela soma. Ela separa de um lado e junta do outro, tá? Aqui eu vou ter a corrente 1. Nesse outro pedaço eu vou ter a corrente 2. E nesse outro pedaço eu vou ter a corrente 3, certo? Depois elas juntam todas e volta aqui para o polo negativo, tá bom? Pronto, começamos. Aí, o que eu falei para vocês? Primeira coisa, sempre achar o resistor equivalente. Então, vamos dar valor para esse aqui. Imaginem que esse resistor 1 fosse 3 ohms e que o resistor 2 fosse 6 ohms. E que a bateria é aquela bateria de 9 volts, certo? É o U. Essa daqui, então, é a bateria também de 9 volts. Vamos usar o mesmo esquema. A resistência número 1 é o 3 ohms. A 2 é o 6 ohms. A resistência 3, eu coloquei 3 ohms aqui, ó, de valor, para ficar mais fácil o cálculo, certo? Já temos todos os valores, então vamos começar. Primeira coisa, nós temos que achar a resistência equivalente do sistema, certo? Mais uma coisa, deixa eu separar aqui, ó, né? Achando a resistência equivalente do sistema, 1R equivalente, ela é invertida, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 1 sobre a resistência equivalente desse sistema vai ser 1 sexto mais 1 terço, na realidade é 1 terço mais 1 sexto, mas a ordem dessas parcelas de soma aqui não vão ter importância. Então, vamos lá, ó. O 6 e o 3, o mínimo é 6, 6 por 6 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Então, a resistência equivalente aqui dá 3 por 6. Eu tenho que achar a resistência equivalente. Então, inverte de um lado, inverte do outro. Vai ficar a resistência equivalente. 6 dividido por 3, 2 ohms, certo? Eu já vou fazer isso no outro sistema também, tá? Então, 1 sobre resistor equivalente
vai ser igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. O mínimo múltiplo comum é o 6. 1 sobre R equivalente, o mínimo é 6. 6 por 3, 2. 6 por 6, 1. E 6 por 3, 2. Então, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual. O numerador dá 5 sobre 6, resistor equivalente. 6 dividido por 5 dá 1,2 ohms. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Deixa eu separar aqui, ó. E aqui também, para ficar organizado. Nós vamos achar a corrente total que circula no circuito, certo? Então, olha só, para achar a corrente total que circula no circuito, o R equivalente vezes o I total. É a primeira lei de Ohm. Esse U é 9 volts, a resistência equivalente desse sistema foi 2, ó. Vou achar essa corrente total. A corrente total, I total, vai ser igual 9 dividido por 2 dá 4,5 ampere, certo? Então, guardar bem esse valor aqui, ó. Isso aqui deu 4,5 ampere. Aí, continuando, vamos lá. Separando isso daqui. Aí, o que a gente faz? Nós vamos achar agora as características do sistema. Primeira característica. Eu vou fazer igualzinho eu fiz lá quando eu falei com vocês em série. Dentro de quadradinho. O número 1, R1 e 1. O que eu já sei? Eu sei a voltagem 1. A voltagem 1, gente, ela vale 9 volts. Por quê? Porque em paralelo a voltagem é sempre a mesma. Então, a voltagem 2, a energia 2, também é 9 volts. Olha lá no sistema que as duas resistências estão ligadas nos mesmos polos lá da bateria, tá? Aqui eu tenho U2, R2 e 2. Aí vamos, a voltagem é 9, a resistência 1, aqui eu chamei lá de 3 ohms, dei valor de 3, a corrente número 1 é o que eu quero achar, a corrente 1 é 9, então dividido por 3 dá 3 ampere, aí a voltagem é o 9, continua sendo 9, a resistência 2 é 6, a corrente é o que eu quero achar. A corrente 2 é 9 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1,5 ampere. E o que eu queria que vocês percebessem? Olha, se eu somar essas duas correntes aqui, ó, olha lá, ó, 3 ampere com 1,5 ampere dá quanto? 4,5 ampere, certo? E sabe mais uma coisa que eu queria que vocês percebessem? Olha, essa corrente 1, ela é 3 ampere. A corrente 2, ela é 1,5 ampere. Eu estou desenhando aqui do lado só para chamar a atenção. A corrente de 1,5 ampere, ela é menor, ela é a metade do 3 ampere. Olha a resistência, ela está associada a 6 ohms. E a de 3 ampere aqui, ó, está associada a 3 ohms. Então, o que acontece? Olha, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Quando a corrente é dividida por 2, o que acontece com a resistência? A resistência é o dobro. Ó. O 6 aqui, ó, é o dobro do 3. E o 1,5 ampere é a metade do 3. São inversamente proporcionais, porque isso aí dá para a pessoa muitas vezes fazer de cabeça, tá? Então, vamos no do lado aqui agora, ó. A do lado é um pouquinho maior, porque nós vamos ter que achar 3 valores, mas vamos lá. Então, primeiro, usando a lei de Ohm para achar a corrente que vai circular aqui, ó. U R equivalente, corrente total,
A voltagem, você já viu que é os 9 volts. A resistência equivalente, você já viu que é 1,2, está escrito lá do lado. Vamos achar essa corrente que circula nesse circuito aqui, ó. E total vai ser igual. 9 dividido por 1,2 dá 7,5 amperes. Essa daqui é a corrente total. Então, na hora que dividir a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3, se eu somar essas três correntes, tem que dar esse 7,5, viu, gente? Então, vamos lá, olha. Nós vamos escrever U1, R1 e 1. Essa voltagem 1 é a mesma para todos que estão amarrados em paralelo, 9. A resistência 1 é 3, vou achar a corrente 1. Corrente 1, 9 dividido por 3, 3 amperes. Opa, corrente 1. A voltagem 1 é 9 volts, certo? Agora a fórmula, primeira lei de Ohm para a resistência 2. Então, 9 volts. A resistência 2 é 6 vezes I2. Corrente 2, 9 dividido por 6 dá 1,5 ampere. Então, vejam, eu já tenho 3 amperes, com mais 1,5 ampere, tem 4,5 ampere. Para dar 7,5, 4,5 para 7,5, faltam 3 amperes. Então, reparem o seguinte, quando eu fizer o 3, R3 e I3, vocês viram que essa resistência 3 aqui, ó, eu dei valor 3 ohms para ela, certo? Então, 9, 3 e 3. E como eu já fiz essa conta antes, olha aqui, ó, 9 dividido. Então, a corrente 3, olha lá, ó, corrente 3, 3 amperes, certo? Lembrando que a voltagem 2, ela é 9 volts, né? Porque não muda, porque tá tudo em paralelo. E a voltagem 3 é 9 volts, porque todos consomem a mesma energia. E eu preciso chamar a atenção para uma coisa, olha. Por que que eu fiz os dois sistemas? Eu queria, agora eu acho que é a parte mais importante. O primeiro, isso daqui, gente, é a forma como a casa da gente, a casa, eu quis dizer a nossa residência. Nas casas é tudo ligado em paralelo, as ligações são em paralelo. Toda a fiação, e aí elas vão terminar lá na caixa de entrada. Traz o fio da rua na caixa de entrada, ligação na casa, é tudo em paralelo, certo? Se é tudo em paralelo, o que eu devo entender? Vejam, eu tinha duas resistências ligadas, o total deu aqui, ó, 2 ohms. Na hora que eu liguei 3 resistências, olha quanto que deu, 1,2 ohms, olha a direita aqui. Moral da história, numa residência, como tudo está ligado em paralelo, a resistência equivalente, ela vai ficar menor quanto mais coisas você ligar. Então, se você vai ligando rádio, TV, sei lá, micro-ondas e tudo que você vai ligando, quanto mais resistores, mais equipamentos, consumidores forem sendo ligados, a resistência equivalente, olha só aqui que eu estou circulando aqui, ó, à direita aqui, ó, estou circulando, mais a resistência vai se tornando menor. E é lógico, como ela é inversamente proporcional à corrente, mais a corrente vai ficando maior. Por isso, chega uma hora que a corrente pode ser tão alta que cai a chave. Normalmente, quando começa a chegar perto de 30 amperes, cai a chave. Então, olha, em residências, as ligações são em paralelo. Quanto mais coisas você liga,
diminui mais a resistência equivalente e aumenta mais a corrente que vai entrar na casa da pessoa. E é por isso que tem que ter fusível, certo? É para controlar essa entrada de corrente que vai ficando perigosa. Vocês podem ver que no segundo exemplo a corrente era bem maior que no primeiro exemplo. É isso que eu queria falar com vocês, certo? Quem tiver assistido deve ter, de repente, entendido, né? E observem aqui, ó, que as correntes aqui, ó, elas deram, deixa eu ver, não, a primeira deu 3 amperes, a segunda deu 4,5 e a outra deu 3 amperes. Vocês podem ver que se a gente soma, dá aquele 7,5 amperes que tá lá embaixo, ó, tá? Não querendo que fique tudo rabiscado, mas já ficou, é isso aí, tá? Bom, para terminar e fechar, toda vez que a associação for em paralelo, né, nós vamos ter o resistor equivalente sendo somado invertido assim, né? Então, a gente soma invertido mais quantos houverem. A voltagem, a DDP, né, é única, porque estão ligados aos mesmos polos da bateria, né, os resistores, e a corrente total, ela é obtida da soma das correntes que vão se dividindo, elas se dividem, depois elas se juntam de novo, né, mais quantas houverem. E é isso que eu queria falar com vocês, né, lembrando que sempre a gente acha primeiro o resistor equivalente, depois a gente acha a corrente total e depois a gente acha todas as voltagens, e acha todas as correntes do sistema, certo? Prontinho, é isso.